Olá, queridos, a paz do Senhor. Tendo em virtude esse momento que nós estamos vivendo, segundo orientação, resolvemos publicar então esse vídeo em alusão à escola dominical, para os irmãos, né, na nossa sala, né, possam compartilhar e aproveitar um pouco dessa meditação da lição, já que não poderemos estar reunidos na manhã deste domingo, dia 22, e estaríamos estudando a lição de número 12. Jesus, o homem perfeito, né? O texto áureo diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade tida como prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são iguais, perfeitas e plenas. Amém? Glória a Deus. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 40 ao versículo 52, e diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume no dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. E pensando, porém, eles que viria em companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não souberam, não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam o menino no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhavam-se e diziam à sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Seguindo então como de costume, meus queridos, estaremos cantando o hino de número 400 da harpa cristã, e que a minha esposa estará nos auxiliando nesse momento. Amém? Paz, Senhor, irmãos. Então vamos seguir com o hino de número 400 da harpa cristã. Vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruta a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho
salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Amém, queridos? Estaremos aqui, então, lendo o texto de comentário para a nossa lição, tendo em vista e é uma leitura, um texto complementar para a lição. Esperamos que os irmãos façam a leitura da revista e tenham, como complemento essa explicação. Amém? Bem, Jesus é a pessoa mais importante que já existiu nesse mundo. Ele veio, em forma de uma criança, cresceu na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens e iniciou, o seu ministério com os 12 discípulos, pregando o reino de Deus por toda a antiga Palestina. É impossível alguém ficar indiferente em relação ao ministério. Se os nossos alunos conhecerem como devem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A primeira parte da nossa lição fala como Jesus, verdadeiro Deus. A nossa declaração de fé expõe o seguinte: cremos, confessamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos estudar sobre a pessoa de Cristo sem considerar também a sua deidade. Jesus não é somente Filho de Deus, ele também é Deus. A correta compreensão da divindade de Cristo é o ponto de partida para nós entendermos a cristologia. As Escrituras Sagradas, elas revelam os atributos divinos da pessoa de Jesus. Não vamos fazer uso das referências, mas os irmãos vão poder compreender. Ele é eterno, onipotente, onipresente, onisciente. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é absoluto, soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá vida eterna, inspirou também os profetas e os apóstolos, distribui os dons dos ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa os pecados, é perdoado, ele é adorado pelos anjos na terra, no céu, possui títulos divinos como eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim e o Senhor dos senhores. Ao lermos a Bíblia Sagrada, encontramos inúmeras referências à deidade de Cristo. Não podemos negar o seu título de verdadeiro Deus. Os que assim pregam acreditam que são produtos de uma falsa exegese bíblica, tratando a palavra de Deus como falível e mentirosa. No decorrer da história, alguns hereges desenvolveram falsas teorias a respeito da divindade de Jesus. Vou citar alguns só como referência para os irmãos. Temos o ebionismo, Eles tentavam explicar que Jesus era apenas um mero homem e foi gerado através da relação entre José e Maria. Para eles, apenas o Pai era Deus. Os ebionistas eram frutos de uma certa parte do cristianismo judaico, E suas afirmações baseavam-se numa crença totalmente monoteísta. Temos também uma que já é bem mais conhecida nossa, que é o arianismo,
Ario e seus seguidores pregavam que o Filho, né, foi criado pelo Pai, pois Deus preexistia em solidão. Para eles, Jesus não é verdadeiramente Deus, mas sim uma criação perfeita de Deus. Temos também o nestorianismo, né? Nestório agregou discípulos ao ensinar que a deidade de Jesus não era característica à sua natureza, né? Mas sim, do mesmo modo que os crentes salvos recebem o Espírito Santo, esse habita nele. A deidade de Jesus, homem, né, foi adquirida e não pré-existente como natureza dele. Todos esses hereges, eles tentaram, em suas épocas, negar a deidade de Cristo, mas, contudo, não é somente desde a eternidade que Jesus é Deus. Ainda depois que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma, né, de servo, né, como diz o texto, né, de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né, e continua sendo Deus verdadeiro, revelando a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As Escrituras, né, e incontestavelmente provam a sua deidade, né, foram escritas para que todos creiam que Jesus é o Cristo. O próximo tópico nós temos Jesus, verdadeiro homem, né? Cristo, sendo em forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? Como diz o texto, assim Cristo, Deus bendito eternamente, né? Romanos 9, capítulo 5, ele renunciou voluntariamente à glória perfeita e possuía nos céus, e a tudo aquilo que ele, a sua glória divina, podia gozar. Por ele, o ser e redentor da humanidade, sujeito às limitações de um verdadeiro homem. Jesus viveu neste mundo não somente como Deus verdadeiro, mas também como homem verdadeiro. Do mesmo modo, as Sagradas Escrituras nos apresentam a deidade de Cristo, né? Ela também nos oferece inúmeras referências, né, com relação à sua humanidade, né? Algumas delas são sobre o seu nascimento. A Bíblia traça inúmeras referências de Jesus como homem, né? E Jesus também possuía uma genealogia. Não somente isso, meus filhos, né? Jesus sentia cansaço, tinha fome, sede, chorou, sofreu, até o ponto de seu suor se tornou como gotas de sangue, né? Morreu. E Jesus, como homem, foi tentado em tudo, né? Toda tentação que um homem pode sofrer, Jesus também sofreu. E como Deus jamais podia ser tentado, enfim, né? São diversos os textos bíblicos que ratificam a humanidade de Cristo. Quando alguém tenta separar ou até mesmo negar, né, a união hipostática de Cristo, somente tenta confrontar a palavra verdadeira de Deus. Crer que Jesus não veio como homem é tentar invalidar o sacrifício na cruz, né? Pois Jesus, sem a humanidade, não poderia ser o representante perfeito para quitar a dívida do pecado dos homens. Quando ele veio, ofereceu-se a si mesmo em sacrifício. Cristo representava Deus através da natureza divina, né? E dos homens por meio da natureza humana, né? Assim, sem pecados, pegou a célula e era contrária contra nós e gravou na cruz, promovendo, né, promovendo a nossa reconciliação com o Pai. O terceiro ponto diz Jesus, homem perfeito, né? A perfeição de Cristo era notória em suas atitudes, né? Espiritualmente falando, ele não possuía pecado e suas qualidades espirituais eram magníficas, únicas. Ele não conheceu pecado, muito menos compactuou com ele, mas se fez pecador por nós, para que através de sua obediência nós fôssemos justos, feitos justos por ele, né? Sem a perfeição de Cristo estaríamos perdidos, pois de forma a tirar o pecado do homem como se ele nunca tivesse praticado, né? Lançando esse pecado sobre o ser perfeito, é que Cristo, somente ele é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Amém? Jesus quer dizer Salvador, né?
e é o Messias de Israel. Isto é, ungido de Deus para redimir o povo de Israel e o Cristo para redimir o mundo, né? Isso mesmo, saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, e a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Jesus Cristo é o evento anunciado, né, por João Batista. Lá em João 1, 29 diz: eis o Cordeiro de Deus, e tira o pecado do mundo. Nele a condenação eterna é apagada. As prisões psicológicas e emocionais são abertas. Nossa natureza humana e pecaminosa, egoísta e perversa é completamente transformada. Amém, queridos? Espero que nesta rápida reflexão, né, nós podemos continuar mantendo acesa esse desejo e a nossa comunhão do estudo da Palavra de Deus. Gostaria ainda de fazer uma oração por vocês nesta hora. Senhor, Deus eterno, oramos aqui, Senhor, pelo teu povo, pelos teus filhos que estão assistindo esse vídeo. Nós estamos, Senhor, vivendo um momento de crise em nosso país, no nosso mundo, em que uma grave enfermidade vem assolando e destruindo a muitos. Oramos a Ti, Senhor, para que com o Teu sangue, o sangue do Cordeiro, possa estar sobre o Teu povo, Senhor, neste momento. E esta praga, Senhor, não venha atingir os Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, possamos passar por este momento, Senhor, e glorificar, Senhor, Deus eterno, pelas bênçãos, Senhor, alcançadas em nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, pedimos, Senhor, por guardas, e esse momento possa ser abreviado e o Teu nome glorificado. Nós oramos, abençoando o Teu povo. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Até a próxima.